Salve, salve, simpatia! Tudo bem com você? Espero que sim. Estou aqui eu não sei se saindo, se entrando no estado gripal misturado com uma situação dengosa, dengue, enfim. Aqui uma mistura de mal-estar generalizado. Não pergunta nem como vão. Costumo dizer onde dói. Então deve perguntar para mim onde dói. Eu vou dizer para você onde não dói. Mas arbovírus, a arbovirose, dengue, ou chikungunya e outros mais, trazem essas doenças de caráter tropical, né? E outras que tais, tem uma febre, tá vendo agora lá do Amazonas também, provocado por um outro inseto. E vamos que vamos. Enquanto as vacinas vão chegarem a todos, né? Já está chegando. E está chegando a todos. E vamos aí, na medida do possível, à base de analgésicos, antitérmicos, antialérgicos, outros antihistamínicos, anti o que for, equilibrando aí, chegando até lá. Posso assegurar a vocês que não está nem um pouquinho fácil. Mas estamos indo, tive que dar uma parada das atividades profissionais por 2 ou 3 dias, porque realmente eu não tinha a menor condição de fazer absolutamente nada. E ontem eu ainda pratiquei uma certa irresponsabilidade juvenil, saindo aí para participar de uma infrutífera reunião, e deveria ter ficado em casa. Eu me arrependi de ter saído depois, deveria ter ficado em casa. Clima gostoso hoje, esses últimos climas em Anápolis, está caindo uma chuva, sem grandes proporções, e quem é anapolino, quem mora em Anápolis, sabe que toda vez que arma uma chuva mais forte, todos nós nos apegamos aos nossos santos, às nossas orações, às nossas preces, pedindo que a chuva não leve ninguém, não destele ninguém, não inunde casa de ninguém, não é? E principalmente não mate ninguém. Então, quando a gente fala de chuva em Anápolis, a gente fica todo preocupado, pedindo e rezando a Deus que proteja a nossa cidade, né? Anápolis vem sendo vítima de um crescimento desenfreado e desequilibrado e sem maiores fiscalizações do poder público, principalmente no que trata do Código Urbano do município, da legislação de edificações e urbanísticas do município, em que se permite a entrega de loteamento sem a devida infraestrutura necessária. E Anápolis passa pelo processo de impermeabilização do seu solo. Esse processo de impermeabilização é em razão da camada asfáltica que se passa pela superfície do solo, sem a devida preocupação na construção das galerias de obra de águas fluviais, ou para o desemboque, para a canalização dessa água e seu devido escoamento. E infelizmente nisso também a sociedade contribui um pouco, que é quando não o tratamento do lixo e atirando os lixos principalmente em locais que seriam destinados a escoamento de água, e muitas ocasiões também atirando nos locais que tem a chamada boca de lobo, os locais onde seriam destinados a escoamento dessa água, dificultando ainda mais, né, todo esse processo de drenagem dessas águas da chuva. Isso então acaba acumulando nas bacias. Anápolis fica centrado no início da bacia amazônica, bacia do centro-sul, que seja. É uma cidade rica em nascentes de água, né? Infelizmente, muito mal cuidada também pelo poder público a questão do meio ambiente. Não é só do poder público da agora, não, tá? Diria aquele cidadão que gosta de falar difícil, de antanhos, de lá de trás,
quando muita coisa se fez de conta que acontecia e muita coisa se fez de conta que se resolvia, não é? A construção de parques, praças e jardins, muita água, muita praça, muito peixe, que não é, assim, começa por aí, por peixes que não fazem parte da fauna do estado de Goiás, a fauna do centro-oeste, ou sequer da fauna brasileira. Que são coloridinhos, são alaranjados, são coloridinhos, aqui fica por fora, dá para perceber que esses peixinhos estão lá como se fosse num lago japonês ou chinês, aí bota esses peixes lá que não tem nada a ver com a fauna nossa. Aparentemente a gente só tem críticas para fazer, não é? Não tem nada de construtivo, Anápolis não tem nada diferente. Tem sim. Anápolis tem um patrimônio que é inigualável, são poucas as cidades que o tem, se é que o tem, na mesma proporção e na mesma qualidade, que é a população, que é o anapolino, que é o aqui que vive, aquele que está aqui, que escolheu Anápolis para viver, ou aquele que está aqui como eu, desde que nascemos e fizemos outras escolhas, estudamos fora, voltamos para contribuir com a cidade. Eu agora me dispus a ser pré-candidato a prefeito de Anápolis, estou com minha campanha nas ruas e pretendo não tirá-la. Para desgostos de alguns, eu não pretendo retirar a minha campanha, salvo orientações superiores, né, de articulações que passem além da minha vontade. Caso contrário, eu seguirei candidato por todo o período eleitoral e até o pleito, ultrapassando todo o processo eleitoral. Eu penso que eu posso contribuir, e eu vejo as pessoas que estão se habilitando para ser prefeito, candidato a prefeito em Anápolis, e não me distingue em nenhum deles. Eu não vejo nenhum deles que possa fazer algo diferente do que eu possa fazer, não é? Lógico que muitos eu conto, infelizmente, com algo que muitos têm em seu favor e levam lá adiante. É a experimentação política. Entretanto, essa experimentação política, para alguns, pode funcionar como um vício, não é? Pessoas já estão viciadas pelo jogo político, já têm seus ânimos, de certa forma, violados pelo aspecto político, são máquinas e não mais pessoas, no andamento e no trato da política. Não reconheço, seria mentiroso da minha parte dizer que eu não sou um profundo conhecedor de política, seria mentiroso, não é? Mas dos que estão aí, dos que estão postos, salvo duas exceções, dos que estão aí postos, de nenhum deles eu me sinto inferior. E mesmo dos que estão postos, que já ocuparam o cargo de prefeito, não me vejo também inferior a nenhum deles. Se fosse assim, eu não estaria, né? Não teria razão nenhuma de eu ter colocado meu nome para essa discussão. E muitos perguntam, por que o PSOL, por que o PSOL, por que o PSOL, o PSOL puxadinho do PT, por que o PSOL, por que o PSOL? Bom, o PSOL nunca foi puxadinho do PT, nunca foi. O PSOL nasceu de uma dissidência de políticos que não se contentaram naquela oportunidade com aquilo que o PT pregava, com o ideário que o PT pregava, ou ainda pelo PT estar divorciando-se do ideário que até então ele conduzia, um lado até romântico das greves, não é? O enfrentamento do capital, o enfrentamento da burguesia, o enfrentamento do meio de produção, tudo buscando melhorias para a qualidade do trabalhador de uma forma em geral. O PT, de certa forma, distanciou-se disso em um determinado momento, segue ainda muito distante daquilo que idealizava. O PT hoje e um partido neoliberal tem pouquíssimas diferenças, pouquíssimas diferenças. Está aí a dificuldade que encontra, inclusive, de administrar a coisa pública no Brasil, não é? Fragilizou-se quando se centralizou na figura de um líder, e esse líder não permitiu que outros surgissem, enquanto as outras lideranças surgiam,
E hoje o PT passa por dificuldades quanto a isso e por ter contribuído, acima de tudo, na criação de uma Constituição em que é uma Constituição absurdamente parlamentarista, que dá poderes exagerados ao presidente da Câmara. Está aí para quem quiser ver, um neófito, um inexperiente, um introdutor de política no Brasil consegue entender o poder exagerado que tem o presidente do Congresso, hoje encarnado na figura do Lira, e está comprovado, está aí para quem quiser ver, em que o presidente da República fica refém do Congresso, e daí precisa de manobras políticas até certo ponto vergonhosas, e eu diria até indecentes, não é? Para que ele possa conseguir levar a cabo o que ele tem planejado, por melhor que seja as suas intenções. Esse é o governo que nós temos no momento, e tendo uma imposição, acima de tudo, feroz, vociferante, como é grande parte da esquerda conservadora, que ultrapassa esse conservadorismo, chegando então à ultradireita. E o pessoal juntou as minorias, o pessoal foi formado por minorias, todos aqueles segmentos da sociedade que são tidos como minoria, se reuniram e formam um partido, um grupo de ideias, acima de tudo um grupo de idealistas, não é? Que levam o seu sonho adiante, levam as suas lutas adiante. Então é o pessoal onde se encontram as principais lutas, na linha do PSOL. Uma deputada federal trans, o pessoal tem uma linha mais avançada do protestantismo do Rio de Janeiro, encarnado na figura do pastor Henrique Vieira. Temos filhos de prefeitos do interior do Rio de Janeiro, caso do deputado Glauber Braga, indicado agora a uma nova comissão criada recentemente na Câmara, que ele irá presidir. E o pessoal tem muita gente que veio das lutas do PT, que inconformados com os rumos que o PT estava tomando, não deixaram o PT e foram ingressar ao pessoal. E uma grande companheira nossa exemplifica muito bem isso, que a nossa questão é a nossa querida Luciana Genro, que hoje é candidato a vice-prefeita na chapa Maria Conceição, candidata a prefeita pelo PT no em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Luciana Genro, filha de Tasso Genro, militante também do PT, que também tem, de certa forma, se afastado dessa linha que o PT apresenta, acima de tudo, por desgostar do que é feito. Pois bem, e o pessoal é uma alternativa a todo esse autoritarismo. O pessoal toda a luz que precisa ser trazida para que esse autoritarismo exagerado, esse autoritarismo quase criminoso às vezes, haja visto o que aconteceu no 8 de janeiro, isso é criminoso, não é? Porque podem acusar o pessoal de tudo, menos de ser um partido onde você vai encontrar criminoso. Mas o Boulos, a única coisa que ele fez e que vocês não aceitam foi ter criado um movimento muito digno, até demais, o movimento dos trabalhadores do sem-teto em São Paulo, que achavam e que entendiam que toda aquela enormidade de prédios públicos, principalmente prédios federais, de propriedade da União, estavam lá sem uso, e esses prédios poderiam ter uma destinação social que o governo, seja o governo do PT, seja o governo antes do PT, não deu uma destinação devida a essas moradas e esses imóveis. É bom deixar claro isso. Então o pessoal tem as suas falhas, se você acha que tem muitas. O seu partido, seja de centro à direita ou centro-esquerda, não é? Porque hoje é muito difícil fazer uma leitura do que é o Partido dos Trabalhadores,
Já já vou explicar que não é, infelizmente, nenhuma, ou felizmente, nenhuma ignomínia estarmos a ele associados para vencer essa frente nefasta, horrorosa e criminosa que é da direita no Brasil, onde tudo o que não é bom está relacionado nessa direita. Começa-se com o Valdemar Neto, moço de Mogi das Cruzes, o boy, já foi preso no mensalão, já passou por tudo, não é? E aqui eu vou recomendar desde já, para quem está vendo e está achando que é exagero meu, toda vez que eu venho aqui eu recomendo isso, certo? Um livro do Vladimir Salaro Neto. Então o Vladimir Salaro Neto, quando escreveu esse livro sobre a Operação Lava Jato, sobre o lavajatismo no Brasil, no final ele faz uma amostra. E nessa amostra ele mostra quem são, ele demonstra, expõe e apresenta os políticos que estão envolvidos até a tampa ainda na Operação Lava Jato. Do PSOL não tem nenhum. Do PSOL não tem nenhum. Aliás, não é nem nominado na Operação Lava Jato. Eu, por mais que eu tenha simpatia, por mais que eu tenha afeto, amor à causa das minorias, dos não binários, da LGBTQI+, porque é um povo extremamente sofrido, muito sofrido, e aparece um desqualificado ainda para tentar dizer que a pessoa é do jeito que ela é, porque ela optou por ser assim. Eu posso acreditar que o sujeito opta por ser burro. Isso eu posso entender. O sujeito quando opta pela ignorância, pelo obscurantismo da ignorância, porque no Brasil hoje o bonito é você ser ignorante. O bonito é o cidadão falar, por que você pensa isso? Porque eu penso isso e pronto. Não é? Quando o cidadão hoje, querendo que você concorde com o pensamento dele, ele estupra frase de outras pessoas. Ah, Voltaire falava, pode não concordar com o que vai defender o direito até a morte, dizer de dizeres. Só que não termina a análise. O pessoal é contra isso. O pessoal é radicalmente contra isso. O pessoal é contra a ignorância. O pessoal é contra a chamada mamadeira de p***, que eu nunca vi falar de onde saiu isso. O pessoal é contra a chamada sexualização de criança, porque eu até hoje nunca vi em nenhum programa, de nenhuma escola, algo relacionado a isso. O pessoal é contra a idiotização das crianças. O pessoal é contra se dizer que professor não pode ter opinião, que professor é pior do que traficante. O pessoal é contra espalhar fake news. Esse tipo de maluquice, esse tipo de loucura, não é? Não tem ninguém que pode coadunar, a não ser um grupo de pessoas tão esquizofrênicas que vão às avenidas do Brasil pedirem que Jesus proteja o Estado de Israel para um povo que sequer reconhece a figura de Jesus Cristo. Então, se voltar contra tudo isso é ser agressivo, se voltar a tudo isso ser terrorista, porque nós não queremos que a ignorância, que o fascismo, que a violência, principalmente contra os pobres, contra os negros, contra os pretos, na periferia, o exagero que as polícias atuam, a mortandade que a polícia provoca, seja a polícia de direita do Ronaldo Caiado, seja a polícia da esquerda da Bahia, se é que essas polícias têm coloração, a elite do exército brasileiro que desprende ser utilizado para dar golpe de Estado, se tudo isso merece um não, o pessoal é quem está dizendo esse não. O pessoal é quem está dizendo este não.
Então, se precisamos de alguém para alertar a população e mostrar, olha, você é filiado a um partido que de progressista só tem no nome. O seu partido PP é o partido mais umbilicalmente vinculado às maracutaias que foram feitas na Operação Lava Jato. E outros partidos mais, o PSDB e outros que tais, que tentam se pagar como partido de centro-direita no país hoje. É preciso mostrar a essa população que a esquerda no Brasil traz o que de mais moderno tem para a população. Aqueles que criticam, que falam que isso é coisa de comunista, mostre qual é a atitude comunista que nós estamos assumindo. O que é ser esse comunismo? O que é ser esse comunista? Porque se a direita terrorista que existe no Brasil, se ainda se sente no direito de executar membros de esquerda como se sentiram na época da Revolução de 64, para acabar com os ditos terroristas comunistas, não é? E tendem a descaracterizar a figura do Che Guevara, precisa entender que o que Che Guevara fez foi indispensável para a manutenção do Estado em Cuba, em que as colocações foram feitas apenas a pedido do povo cubano. A cada ação, a cada execução era o povo cubano. E aí nós vivíamos um estado de guerra, diferente do que vivemos aqui nesse espaço de tempo. Então o pessoal é contra toda e qualquer injustiça que seja praticada contra quem quer que seja. Quem quer que seja. Tanto é que ninguém nunca viu nenhum noticiário que tivesse alguém do pessoal participando de invasão de igreja. Alguém do pessoal na porta de uma igreja apresentando faixas, dizeres impressos contra aborto ou promovendo o aborto, que tivesse na porta de hospital pedindo e conclamando que ali se fizesse práticas abortivas. Isso é de uma estupidez tamanha quem coloca uma coisa dessa, esquecendo-se que até em Anápolis tem uma legislação municipal que proíbe que a rede pública de saúde realize os abortos, mesmo aqueles autorizados por lei. Por lei. Existe uma lei municipal nesse sentido. Os abortos que são praticados nos hospitais são abortos que, se são praticados, são daqueles que repreendem o requisito do artigo 127 do Código Penal. O aborto necessário ou o aborto terapêutico. Então, é preciso acabar com essas imagens de que nós, a esquerda, temos defeitos menores do que vocês da direita os têm. Quando eu falo vocês, aqueles que nos acusam veementemente de práticas antidemocráticas. Porque nós do PSOL abarcamos todas as formas de religião, não é? O que nós somos contra são determinadas religiões ou filosofias que, baseando-se na ajuda a terceiro, formam uma congregação de esbranquiçados e de olhos azuis. Nós preferimos que todos congreguem a sua fé, todos congreguem as suas expectativas no único Deus que une essa humanidade. Eu quero deixar claro uma coisa aos senhores. Nessas mega manifestações, onde os senhores veem reunidos esses absurdos desses fundamentalistas, ali não está o povo brasileiro. Bem como quando se fala em fundamentalismo, em porão do fundamentalismo, quando se explode uma bomba, e essa bomba teria sido explodida ou detonada por um movimento fundamentalista, ali não está o representante do Islã em seu coração.
como não está o judeu que está envergonhando-se de ver aquele aspecto sionista. Então, a gente está falando isso aqui, parece um monte de coisa jogada ao vento para falar o que a gente é do pessoal, o que a gente é de esquerda lá fora, que a gente preocupa. A gente preocupa com isso, a gente preocupa com o transporte público, gratuito e de qualidade. Por que não pensar nisso? Ah, mas tem a segurança jurídica, tem a segurança contratual, não é? A segurança dos contratos, que assegura aí a determinada empresa, um monopólio do transporte urbano em Anápolis. Quando você fala algo que é monopólio, você já fica preocupado se não for atender as necessidades do povo. É o caso da Petrobras, que desvirtuou-se desde a sua origem. A Petrobras, se fosse uma empresa que o Brasil tivesse realmente ascendência e domínio sobre ela, a gasolina não seria o preço que é, mas que primeiro ela tem que entender aos interesses dos particulares, que são delas acionistas. Isso do governo não sai. Mesmo depois dos supostos prejuízos que ela teve ao longo da Operação Lava Jato. A primeira coisa que a Petrobras fez foi se estabilizar economicamente para devolver aos seus acionistas aquilo que supostamente teriam perdido pelo escândalo Lava Jato, quando não se perdeu absolutamente nada. A Petrobras tem muito mais preocupação em devolver debêntures, os lucros da sua empresa para os seus acionistas, do que com o preço e o controle da gasolina. Por isso que quando se tirar esse poder das mãos da Petrobras, a presidente Dilma tentou, o presidente Lula já vem tentando isso há muito tempo e infelizmente ele não consegue. Aí sim, tem os interesses, viu? Seu bolsonarista de meia tigela, seu terrorista, seu fascista. Nisso, o seu presidentoide não se meteu. Nisso, o seu presidentoide não se meteu. Tá? De voltar a se atender à necessidade da população brasileira. Nesse, o seu presidentoide deixou morrer 700 mil pessoas. Se você é machista, vai para Israel para ver se você se cria lá. Vai lá com esse ímpeto que você tem de bater em mulher e achar lindo que se bate em mulher. Vá nesse seu preconceito para Israel quando você cruzar com o negro, com o preto servindo em igualdade com você. Vá lá. Deixa de babaquice. Então você, candidato a prefeito em Anápolis, que está perdido e a sua única sobra é bater, faz não. Repense. Eu não gosto dessa expressão de repensar. Esse verbo não me encaixa, não é um neologismo, mas eu não gosto dessa expressão. Analise a sua postura, conversa com o seu povo do marketing. E o povo da esquerda também. Vocês não vão chegar sozinhos. Vocês têm uma enorme rejeição a vencer. E vocês não fazem nada para vencer essa rejeição. Sejam simpáticos. Ofereçam simpatia. O povo brasileiro está judiado. O povo brasileiro está judiado. Há um polo, e tem gente que no meio desse polo que não quer nenhuma das brigas, que está sofrendo. Ofereça um sorriso para essas pessoas. Sejam mais simpáticos. Não é nenhum concurso de beleza. Eu sei que não. Pré-candidato a prefeito de Anápolis. Se nós estivéssemos submetendo a concurso de beleza, estariam todos nós reprovados. Mas não custa nada ser gentil. Não custa nada apresentar um sorriso. Não custa nada tratar os iguais de maneira igual. A prepotência e a arrogância não leva ninguém a nada. Então vamos sorrir. Vamos rir um pouquinho mais. Vamos ser mais bem-humorados. Contar casos de futebol, anedotas políticas. Vamos sorrir. Vamos sorrir. Ninguém está preocupado se eu sou bonito, se eu sou feio. Eu sou careca, bicho.
Vamos sorrir, vamos fazer uma live chamando o Lúcio para conversar. Vamos conversar do Lúcio do tempo do início das militâncias. Vamos contar casos de Anápolis. Vamos cada um fazer uma anedota de si mesmo. Vamos fazer uma anedota de si mesmo. Vamos falar dos apelidos de infância. Vamos ser simpáticos. Não basta ser de esquerda. A arrogância, a empáfia pode levar a nada. Então, vamos conversar, bater um papo. Não precisa ser regado a cerveja de forma alguma. Inclusive eu parei de beber. Então, eu sou um defensor assíduo da cerveja, de um bom vinho, mas infelizmente eu não tenho bebido e pretendo tão cedo. Já conversamos, eu e Lúcio, tive o prazer de conversar com ele reservadamente sobre essa questão do álcool, os reflexos que isso impõe a alguém de lá aos 65 anos de idade, que faço eu agora em 17 de abril. Então vamos conversar numa mesa em aberta, vamos trazer o anedotário da política para conversar. Vamos fazer a população anapolina sorrir. Vamos apresentar propostas sorrindo. Não como se fosse uma imposição. Não como se fosse uma obrigação. Porque tem coisa que você sabe que não vai cumprir. Como não cumpriu. Vamos sorrir. Vamos levar a vida mais leve. Vamos mostrar que levar a vida com seriedade. Mas com leveza ela é possível. Parece que leva a vida numa obrigação do que está fazendo. Vamos rir. A vida precisa de sorriso. As pessoas precisam ser tratadas com gentileza. A nossa transitoriedade ela é muito curta, então vamos ser gentis. O pessoal é todo colorido. Nós não escondemos as nossas origens. Não tentamos flertar com algo que não somos. Nosso número está bem estampado. É um número a menos do que a 51. Quase que a gente era a boa ideia. Por pouco. Talvez nós não sejamos a boa ideia. Talvez sejamos a grande ideia. Vamos lá. Exatamente, hay que endurecer-se, sem perder a ternura jamás. Já disse isso um médico argentino, conhecido pela avó por Che, a avó que batizou de Che. Um médico argentino asmático. Amigo, vem cá, vamos combinar uma coisa aqui, para ver se eu estou certo ou não. O que você pensa sobre isso? Amigo, amiguinha, vem cá. Doutora Eugênia, a pretensão de Valdemar no Campo Neto em promover atos semelhantes ao da Avenida Paulista em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, não estaria de acordo com a legislação eleitoral? Não, só estará em desacordo com a legislação eleitoral se algum dos palestrantes, daqueles que ele convidar em cima, fizer escandalosa política ou propaganda extemporânea, como foi um candidato a prefeito, um pretenso candidato ou um pré-candidato a prefeito na cidade de Anápolis, vinculado ao Partido dos Trabalhadores, que, apresentando extemporaneamente, disse que no governo dele, como nos moldes anteriores, seria feito tal isso, tal aquilo. E começando pelo próprio slogan de campanha, que demonstra escandalosamente uma campanha antecipada. É isso que a legislação permite. Inclusive, amigo Lúcio, você que é uma luz nessa estrada seca das redes sociais, onde prima a ignorância, você é uma luz que precisa sempre participar desses debates. Agradeço muito e me sinto particularmente honrado todas as vezes que vejo você, que você dignifica, você ilustra, você ilumina e aumenta muitíssimo a minha responsabilidade de não falar nenhuma bobagem
aqui na frente, porque terei de você uma crítica extremamente generosa, educada, acima de tudo, educada, se por acaso falsear eu com a verdade. Lúcio, nós não podemos, nesse momento, permitir que atos como esse da Avenida Paulista aconteçam e levando à desinformação. Nós não podemos mais viver em pleno século XXI com a desinformação e com a ignorância tomando conta. A ignorância hoje, ela atinge e ela tende aos dois lados dessa ponta, não é? Infelizmente, nós somos, quando eu falo nós, o pessoal somos tomados como extrema esquerda. E eu tenho causado muita surpresa, e vou causar mais essa surpresa ainda, porque vem em mim um discurso extremamente adocicado. Eu não digo adocicado, eu digo um discurso centrado, equilibrado e, acima de tudo, moderado, mas incisivo nas críticas. E cuidando, acima de tudo, dos interesses das classes menos favorecidas, pelas quais eu tento defender há muitos e muitos anos, inclusive um sacrifício próprio, a minha própria renda mensal. Eu dou como meu testemunho, posso dar o meu e deixo isso à prova. Qualquer um pode procurar uma das varas criminais em Anápolis e perguntar quantos trabalhos eu fiz sem receber nada, se alguma certidão de honorários alguma vez que foi designado pelo Poder Judiciário, eu a resgatei para converter aquilo em valores pessoais. Então, Lúcio, nós temos, e eu e você, somos formadores de opinião, você é um bacharel de direito que está na luta há bastante tempo, não é? Na luta há bastante tempo, e há muito tempo você está nessa luta pelos interesses sociais de uma sociedade, de um povo, principalmente do povo de Anápolis. Nós não podemos mais coadunar com aquilo que é ilegal. Nós não podemos mais coadunar com a barbárie. Eu coloquei ontem no meu Instagram, não sei se você teve a oportunidade de ver, viu sim, você viu e você comentou e fez um comentário, como sempre, extremamente apropriado. Quando eu coloquei que no Brasil nós chegamos num estado tamanho de esquizofrenia, o que nós chegamos é um estado de esquizofrenia tamanho, que tem gente pedindo que seja anistiado criminosos, que sejam anistiados criminosos que atentaram contra o Estado de Direito do Brasil, contra o Estado democrático de direito, pessoas que foram condenadas, querem que essas pessoas sejam iniciadas e que continuem criminalizando a maconha e permitindo, por outro lado, que pinga, conhaque, uísque, cerveja, absinto, tequila, licor de pera, vinho, sejam vendidos em litros, em litros, em litros e em milhares e milhões de litros para a sociedade brasileira, alcançando não só as crianças, como também as mais diversas faixas de idade. Isso é de uma esquizofrenia imensa. O povo brasileiro está ficando esquizofrênico, está misturando leitura superficial da Bíblia, trazendo a imagem de um Cristo que nunca existiu, por trás de um neopentecostalismo absolutamente absurdo, conduzido por um único suposto pastor, e levando o Brasil a esse estado de coisa que beira uma revolução civil. Estão perguntando aqui a diferença entre aborto necessário e o aborto terapêutico, ou o aborto sentimental, o aborto necessário terapêutico. Aquela mãe, aquela gestante que é vítima de uma ação criminosa e foi vítima de um estupro. E desse estupro ela engravidou-se
ela pode conseguir no Poder Judiciário uma autorização para abortar esta criança. Esse aborto é chamado de aborto sentimental. O aborto necessário terapêutico é aquele aborto que é praticado quando há risco de vida ou risco de morte à gestante. Nesse caso, a autorização médica virá e o médico ou enfermeiro atuando em estado de necessidade de terceiro atua na exclusão do produto dessa concepção. Então essa diferença são as duas únicas formas em que o aborto é permitido na legislação brasileira. E isso não é da agora não, é de 1940. Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos com Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo. E a senhora? Nós estamos com Israel. Oi? Por quê? Nós estamos com Por que Israel? Por que apoiar Israel? Por quê? Porque não são terroristas. Porque são contra o Hamas. Porque o Hamas... E nós somos contra o Hamas. Nós somos contra terrorista, contra o terrorismo. Agora as pessoas estão mostrando Israel no ataque, matando crianças e mulheres. Isso não preocupa? Eles estão se defendendo, porque eles foram atacados. Pegaram as crianças deles, cortaram o pescoço na frente dos pais. Assaram a criança vivas no forno. Mataram gestantes. E estupraram aquele monte de mulher, criança. E nós vamos apoiar um terrorista como esse? Não, estamos com Israel com certeza. Mas isso não é fake news, que a senhora falou? Experimente chegar até lá, tira a sua conclusão, vai lá. Vai ver. O senhor procure ver as informações de fora, não da imprensa interna. Aí o senhor vai ver se é fake news. Eu queria falar isso aqui, eu me esqueci, eu não posso esquecer isso aqui agora. O povo que segue um determinado líder de direita no Brasil, de extrema direita no Brasil, se enrolou na bandeira do Estado de Israel. Muito bem. Muito bem. Eu queria falar com você, nobre eleitor, que se abraçou como nobre manifestante com a bandeira de Israel, que defendeu o governo sionista do Benjamin Netanyahu contra aquilo que você entende que o Hamas, que é um grupo terrorista, que todo palestino é terrorista, todo palestino é membro do Hamas, etc. Eu queria fazer duas perguntas para você. Você sabia que em Israel a droga é liberada? Sabia não? Ah, não acredito. Você quer dizer para mim que você nunca leu a Constituição do Estado de Israel? Ah! Você não sabia disso? Pega o Código Penal de Israel, pega a Constituição de Israel, você acha ele traduzido. Eu vou te dar 10 dicas para você procurar no Google. Você procura aquelas comunidades judaicas brasileiras. Dessas comunidades tem a legislação deles toda traduzida. Você não sabia que Israel pode fumar maconha na rua? Você está de brincadeira comigo. Você não sabia disso? Você não sabia que o cara pode levar até 20 gramas no bolso lá, não, companheiro? Ah! Você estava embrulhado na bandeira e não sabia disso? Vem cá, nós dois aqui. Você sabia que lá o aborto é permitido? Não? Ah! Cruz, como é que você estava abraçado com a bandeira de Israel e não sabe disso? Cruz, você não sabia desse trem, não? Pois é. Pois é, lá pode. Qualquer lugar é assegurado pelo governo. Ah, outra coisa, que eu não sei se você sabe, eu acho que deve mudar para lá.
Você sabia que lá, esse aqui é baixinho, vem cá. Você sabia que lá casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido? É? Sabia não? Pois é. Como é que você faz agora, hein? E você defendendo na praça, abraçado a bandeira de Israel, você contra. Você contra não, Israel, que não sei o quê, que já chega. Você não sabia disso? Você sabia lá que o serviço militar lá é obrigatório para todo mundo? Ia gostar dessa, né? Menino e menina são obrigados a fazer, viu? Ah, você quer ser médico? Sinto muito. Só depois você serviu o exército. Tá? Só depois que você serviu o exército. Se a menina não gosta de arma, ô filha, eu sinto muito, você estava abraçada lá, né? Reclamando que estão querendo destruir Israel e tal. Pois é, filha. Você que estava abraçada lá com a bandeira, você tem que servir o Estado. 1 ano, gratuitamente. Cada cidadão em Israel é um soldado. É com O. Soldado. Qualquer que seja um. Seja homem ou mulher. De graça. Você tem Netflix, você gosta de Netflix, não gosta? Beleza. Então você procura uma série chamada Fauda. F-A-U-D-A. Fauda. São 3 temporadas. Você defende Israel, não defende? Ótimo. Essa série foi feita por judeus. Todos os atores são judeus. Todos, inclusive os que fazem os papéis de árabes. Todos são judeus. Veja essa série. Eugênio Prof. ADV, é meu e-mail. Depois você manda um e-mail para mim, ou me chama aqui no inbox do Instagram para a gente conversar depois que você vir essa série. Tá? Mas não deixe de ler a Constituição do Estado de Israel. Eu não sei se você leu a Constituição do Brasil, eu sei que eu também, nesse ponto, eu te defendo, sabe? Quando você queria ter a volta da educação moral e cívica. Né? Porque a educação moral e cívica tinha uma grande vantagem, ensinava a Constituição. E eu nunca vou esquecer quando eu fui retirado de uma sala de aula, no Colégio São Francisco de Assis, de um professor que estava dando aula de moral e cívica e Constituição brasileira, e quando eu perguntei para ele por que é que o habeas corpus naquela região, naquela situação, se uma garantia de todos, estava suspenso. Eu demorei muito para eu explicar para o meu pai. Meu pai não sabia se brigava comigo ou se ria. Por motivo pelo qual eu fui excluído, fui suspenso 2 dias do colégio, porque eu simplesmente perguntei se estava garantido na Constituição, por que estava suspenso um direito tão essencial como o direito de ir e vir assegurado pelo habeas corpus. Vai Israel. Vai para Israel. Ou, se você quiser, você pode ir para o Talibã, para o Afeganistão. Lá não tem oposição. Lá você não tem muita preocupação em tomar banho. Lá sua mulher vai virar sempre coberta, ninguém vai ver. Lá você pode bater na sua mulher à vontade, ninguém vai se preocupar com isso. Lá você pode estuprar sua filha, que ninguém vai se preocupar com isso. Talibã é um lugar legal, só tem lá, não tem esquerda. Você pode ir para o Talibã. Lá não tem eleição. Lá para o Afeganistão não tem nada disso. Nada disso. Aí você pode ter os seus orgasmos ufânicos. Vai ler a Constituição de Israel. E cuidado, é a estrela de Davi. Não é um pentagrama, não. Pentagrama é símbolo de magia negra. Aquela bandeira que você estava lá com um pentagrama azul, você estava com um pano branco com um pentagrama. O pentagrama é símbolo de magia negra. Para de passar vergonha, bicho. Tá? O sopinha de massinha da questão
ele fala muito melhor, porque ele fala a língua do povo. Cheio de defeitos, mas ele fala a língua do povo. O sopinha de massinha, que você chama de Nine, cumpriu 538 dias de cana por culpa sua. Eu, Lúcio, uma grande quantidade de pessoas, nós não temos culpa de um segundo sequer da cadeia do Lula. Quando o seu for preso, e não vai demorar, você vai ter toda a responsabilidade da cadeia que ele vai levar. Toda a cadeia que ele vai levar. Isso não sou eu que estou falando, não. Os juristas do Brasil como um todo são unânimes em dizer que o seu presidençoide, o seu bozoloide, vai para cadeia. E mais, não fique pensando você que vai ter uma insurgência popular. O povo vai para a rua. Que povo que vai para a rua? Que povo? Onde você viu classe média tomar arma, meu filho? Conta para mim onde. Qual foi a revolução nesse mundo que a classe média apanhou em armas? Onde? Conta para mim. Ah, na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial quem? Até onde, criatura? Porque até onde eu sei, a grande parte daqueles que foram mandados à morte pelos americanos eram jovens de classe inferior, salvo muito poucos filhos do militar. Ô Zé Mané, você sabe onde é que está o filho do Benjamin Netanyahu? Você sabe quem é Netanyahu? Vamos conversar com calma, já que você estava lá abraçado com a... Minha senhora, isso, a senhora acabou de fazer o pão de queijo, a senhora tem que me xingar, diz bem que está quase na hora da senhora ali ver lá o não sei quem na sua televisão, rezar. Minha senhora, a senhora que estava abraçada lá com o Israel, a senhora estava lá, né, minha senhora? A senhora estava lá, minha senhora. Minha senhora, a senhora sabe quem é o presidente o homem lá que manda lá, o chefão, que manda prender e manda soltar lá em Israel, minha senhora? Não, né? Chama Benjamin Netanyahu. Ele é um oficial da ultradireita conservadora de Israel, da ultra... Se a senhora acha que nós do PSOL somos da esquerda e que a senhora é da direita, a senhora está por fora quem é Netanyahu. A senhora pega seu braço direito, minha senhora, e estica o máximo que a senhora puder. O Benjamin Netanyahu ainda está mais 2 quilômetros para frente, extrema direita dele. Ele tem um filho. Você sabia? Não, né? Ele é engenheiro, filho dele, dando engenharia. Teve um conflito que surgiu lá, né? Os Hamas, que eu vi aqui, escangalho, que praticaram um ato terrorista, mataram um monte de inocente lá, que estava numa rave. Eu vim cá, só para procurar minha live aí, só vai achar, está guardado aí. Eu dizendo que esse ato terrorista, como todo terrorista tem que ser rejeitado. A senhora sabe o que aconteceu nesse dia, não? Não, né? Levantou o voo, um avião de bandeira israelense, pertencente ao Estado de Israel, e levou o filho do Benjamin Netanyahu para Miami. Bom, mas você não acabou de falar que todo cidadão lá é soldado? O filho dele também tinha que estar nisso. Minha senhora. E a senhora abraçada lá, né? Agora a senhora pediu que ia orar para Jesus proteger o Estado de Israel. Minha senhora, eu fico imaginando a cara do meu querido Jesus Cristo, a quem eu sigo com toda a veemência do meu coração, da minha alma e do meu espírito. É quem me ilumina todos os dias, é quem me inspira todos os dias a ter um cidadão melhor. Tenho minhas falhas, meus erros, como todo ser humano tem. Mas me inspiro diariamente nos ensinamentos de Jesus.
Sou um apaixonado por Jesus. Apaixonado. Ele defendia as prostitutas. Ele nunca se preocupou se o irmão dele era gay. Ele nunca foi fiscal da sexualidade de ninguém. Nunca. Nunca teve na pauta de Jesus se preocupar se alguém fez ou não fez. Não questionou os desígnios de Deus. Eu sou amante, eu sou apaixonado pelo ensinamento de Jesus. A senhora é? Não. A senhora faz novena, a senhora segue terço, fica repetindo aquele monte de coisa. Que eu respeito. Eu tenho uma sobrinha que é assim, morro de pena dela, mas eu respeito. Porque é a forma que ela tem de se comunicar. Ela acha, e ela entende, e é nisso que ela acredita, e eu respeito. Mas ela sabe quem foi Jesus. Queridos, tentei descontraí-los, até me aliviar um pouco mais da minha gripe. Sigo firme e forte na minha pré-campanha. Não estou apresentando projetos, não é porque eu não queira, é porque eu não posso. A legislação eleitoral não me permite. E para todos aqueles que querem me ver fora do pleito eleitoral, fora das eleições de Anápolis, eu sinto muito dar uma notícia para os senhores. Eu vou até o fim, vou enfrentar qualquer embate que seja, dentro, fora, para chegar à minha pretensão. Tem o meu amparo, tem algumas pessoas que acreditam em mim. São essas pessoas que acreditam em mim que vou. Sinto muito desagradar a alguns. Queridos, fiquem com Deus, que nos rege, que nos ilumina e que nos guarda e nos protege acima de tudo. Sigam os ensinamentos do Cristo Jesus. Sigam os ensinamentos do Cristo Jesus. Para as mulheres que me acompanharam, recomendo para vocês agora um pouquinho de Cantares ou o Livro dos Cânticos, 4 até 7. Tenho essa leitura para todas vocês, mulheres maravilhosas que me seguem, e muitas dizem que eu sou mais feminino do que muitas mulheres. Eu tomo isso como elogio e eu entendo o que é essa feminilidade que algumas se referem que eu tenho. Muito obrigado, todas as vezes que são elogios que me gratificam. O dia que eu li isso foi um dos melhores elogios que eu recebi ao longo de 64 anos de profissão. De vida, ou de professar a vida, não é? Fiquem com Deus, sejam felizes. Na quinta eu volto, ou em qualquer edição extraordinária, porque agora tudo é possível, tudo é eleição. Eu não tenho grana de frente, de esquerda, não tenho grana de direita, não sou deputado estadual, não sou suplente deputado federal, não sou vice-prefeito, não sou vereador, sou um modestíssimo advogado do interior do estado, do interior de Goiás, do interior do Brasil, que pretende, tem o sonho de ser prefeito de uma cidade tão bonita, tão grande, tão progressista, que é a minha aldeia aqui em Anápolis, e é um sujeito extremamente bem intencionado, principalmente para aqueles menos favorecidos. E vamos pensar que a gente pode mudar, que a gente pode fazer uma cidade mais feliz. Nós podemos ajudar as pessoas, aqueles que necessitam de uma ajuda que muitas vezes o poder público, por omissão, não chega até eles. Fiquem com Deus, sigam os ensinamentos de Cristo Jesus. Sejam felizes. Meu pai dizia uma frase: a vida é muito curta para ser pequena. Beijo.